Vocês já se depararam a olhar o universo e tentar explicá-lo a partir dele mesmo? Essa é a função daquilo que eu vou chamar de os primeiros filósofos. Mas olha que coisa interessante. Os primeiros filósofos, eles são chamados de pré-socráticos. É óbvio, Sócrates é o centro da filosofia grega. Os filósofos anteriores a eles, pré-socráticos. Mas eles são chamados de físicos. Físicos. Por quê? Porque physis significa natureza. Então eles vão se deparar diante do cosmos e vão perguntar de onde vêm as coisas. Mas não mais através do discurso que vem dos deuses, mas o discurso que vem do quê? Da razão, como produto do pensamento humano. Portanto, eles são os filósofos da natureza. Mas o que buscavam? O que eles pretendiam buscar nessa discussão com a natureza? Eles buscavam a arqué. Arqué seria o elemento constitutivo de todas as coisas, como se fosse uma matéria-prima original, que desse origem, princípio a todas as coisas. E cada filósofo, cada escola filosófica, ela vai desenvolver um olhar a respeito da natureza. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui o Tales. O Tales vai inaugurar a escola de Mileto. Olha o período que esse pessoal está pensando. Eles estão no século VII. O que ele vai propor? Ele vai propor o princípio ou substância fundamental, que é a água. Para explicar o quê? Toda a estrutura e funcionamento do cosmos. Pessoal, olha como ele via o cosmos. Está vendo? Aqui é a água e as ilhas gregas flutuando na água, o continente grego flutuando na água. Então, vocês já pensaram? Ele sacou uma coisa: o corpo humano, 2/3 dele é formado por água. Então, o Tales via a seca e via o período da chuva, via o renascer, o caos da seca transformando-se em cosmos com um elemento da água. Agora nós estamos diante de outro, o Pitágoras. O Pitágoras cria uma seita, a seita dos pitagóricos, e ele vai colocar como elemento constitutivo, como arqué de todas as coisas, o número, o aritmos. Os pitagóricos, eles vão perceber na natureza uma regularidade. O que significa regularidade? Que tudo aquilo que existe na natureza tem um padrão. Portanto, todas as coisas se repetem. E eu concebo isso através do quê? Do número, do aritmos. Essa é a grande sacada desses caras. Agora nós vamos entrar num dos mais interessantes de todos, o Heráclito de Éfeso. Pessoal, vocês já perceberam que todas as coisas que a gente vê, elas estão em processo de vir a ser? Elas estão em mudança. Olha que coisa incrível. Primeiro ele vai dizer que a origem de todas as coisas é o fogo. Porque todos os objetos que eu levo ao fogo, o que acontece? Eles se transformam. Então, olha, o ser não é. E o não ser é. O que ele quer dizer com um ser? Com um permanente. Permanente significa algo que não muda. E o que é o não ser? É a mudança. Nossa, então ele está dizendo que existe apenas o quê? A mudança. Então, portanto, todas as coisas, tudo que eu capto pelos sentidos, flui. Então, desta forma, o Heráclito é o primeiro empirista. Porque ele vai dizer que se as coisas estão mudando, eu estou captando o meu universo através dos sentidos. Agora eu vou fazer mais ou menos o seguinte. Se as coisas mudam, o que faz com que elas mudem? Pessoal, vocês já perceberam que tudo que existe tem o seu contrário? Como assim contrário? Para Heráclito, todas as coisas possuem o contrário. Quente e frio, seco e úmido, dia e noite. Nossa, só sabe o que é a paz quem passou pela guerra. Só sabe o que é saciedade se você passou pela fome. Só sabe o que é alegria se você passou pela tristeza. Então, portanto, para Heráclito, tudo que existe em pares positivos contrários. E eles estão se degladiando. E isso que faz com que as coisas mudem. Heráclito lança a mão daquilo que eu vou chamar, então, do princípio da
dialética. A dialética em Heráclito significa que tudo que existe tem o seu contrário e através disso é que as coisas mudam. Vamos ver um outro filósofo então que começa com um outro princípio, que é Parmênides de Eleia. O princípio para Parmênides de Eleia, o arqué para ele é o ser. Mas o que é o ser? O ser é aquilo que é. Como assim? É o permanente. Aquilo que a gente tinha dito ao contrário de Heráclito. E o não ser é a mudança. Então, qual é o princípio? O que é o ser para Parmênides? É aquilo que é sempre. E o que eu vou atingir a partir do quê? Da razão. Então, portanto, ele é um racionalista, mas um racionalista radical. Vamos pensar um pouquinho. É possível que uma coisa seja ela e não ela ao mesmo tempo? Não, não é possível. Então, A é A e não pode ser ao mesmo tempo não há. Que princípio é esse? É o princípio da identidade. E a gente só compreende uma coisa que é idêntica a si mesma. É possível que uma coisa seja ela e não ela ao mesmo tempo? Não, não é possível. A minha mente não aceita isso. Ou esse é Sócrates ou não é Sócrates. Portanto, não há terceira opção. Então, portanto, a gente exclui a terceira opção. Ou a gente vai fazer guerra, ou a gente vai fazer paz. Ou você está me entendendo, ou não está me entendendo. Ou você está com frio, ou está com calor. Então, vocês perceberam que todo conhecimento para Parmênides se dá através do quê? Da razão. Agora, eu vou fazer o seguinte. São contrários. É uma contradição entre Heráclito e Parmênides. Como a gente vai superar isso? Quem tenta superar isso é Empédocles. Empédocles vai dizer o seguinte. Tanto Heráclito quanto Parmênides estavam errados, mas também estavam certos. Como? Eles estavam errados e certos. Errados, qual o erro deles? Cada um tem um princípio. Para Empédocles, existem 4 princípios ou 4 raízes, certo? Que princípios são esses? Está aqui, ó. A terra, a água, o ar e o fogo. Esses são os 4 princípios. E esses 4 princípios são sempre o que são. Portanto, Parmênides está correto. Por quê? Ar é ar, fogo é fogo, água é água, terra é terra. Só que esses 4 elementos se misturam e dão origem a tudo que existe. Você deve ter percebido que todas as coisas são feitas desses 4 elementos. E eles são unidos por quê? Pelo amor. E são desunidos por quê? Pela discórdia. Então todas as coisas são feitas desta maneira. Ok? Então aqui é uma tentativa de superação com Empédocles, da superação entre quem? O Heráclito e o Parmênides. Olha uma outra tentativa. O Demócrito. O Demócrito vai dizer que todas as coisas que existem são formadas pelos átomos. O que significa átomo? Você aprendeu na aula de física. Aquilo que não se divide. Olha só a cabeça desse cara, a cabeça do Demócrito. O que o Demócrito fazia? Ele pegava a matéria e ia fragmentando, até chegar ao quê? Aquilo que não se divide, o indivisível. Então, portanto, ele dizia que todas as coisas são formadas por quê? Por átomos. Só que o que existe? O átomo e o vácuo. E os átomos estão se movimentando, eles estão em queda. E o que acontece com ele? Eles se chocam e vão dando origem a tudo que existe. E todas as coisas que existem estão em processo de vir a ser. Onde é que está Parmênides? No átomo, professor. É verdade, o átomo é um elemento indivisível, invisível e eterno. E ao mesmo tempo, onde é que está o Heráclito? Que os átomos se unem e vão dando origem a todas as coisas que existem. Perfeito. Então, isso eu apresentei para vocês a filosofia dos pré-socráticos. Vocês perceberam que é pura cosmologia. Agora a filosofia não ficou parada na natureza, na física. Ela colocou como elemento central de discussão agora quem? O ser humano. E apareceu quem para isso? O sofista. Que nós vamos ver na outra parte desta mesma aula.